Eu imagino que tua vida aí esteja corrida e aí acaba que você nem dá atenção para uma coisa, um desafio que você compartilha com muitas outras pessoas. Você já parou para prestar atenção nos seus hábitos alimentares ao longo do dia? Vou além nessa pergunta. Já percebeu como as nossas emoções acabam refletindo no que a gente come? Pois é, esse é o tema do episódio de hoje do nosso Bitar Podcast. Já seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar da relação com a comida e quais são os hábitos e os impactos disso na saúde. Para isso, a gente chamou para essa conversa a Marina Serralli, ela é nutricionista comportamental, graduada em nutrição pela UFGD Unitri, graduada em comportamento alimentar, aprimorada em transtorno alimentar pelo Ambulim, que trabalha ali dentro do Hospital de Clínicas da USP, além de ser mestre em alimentos e nutrição. Marina, seja muito bem-vinda nessa conversa, então. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês de algo que eu amo tanto, que é o comportamento alimentar. A gente já tinha ouvido esse termo nutricionista, claro, faz parte da vida de muita gente, inclusive minha mãe é nutricionista, queria mandar um abraço pra minha mãe já para começar essa Olá, conversa. Olá, colega! Pois é, porque muitos dos comportamentos que eu lido até hoje vem de hábitos que a gente tinha desde a infância lá em casa. Mas nutricionista comportamental tem essa diferença. Como é que funciona? Quando a gente fala em nutrição, né, a gente pensa numa nutrição muito baseada na biologia, o que a gente aprende dentro da faculdade, da fisiologia, de como o alimento vai interagir com esse corpo humano, sem pensar nas questões psicológicas, o nosso comportamento, nossa cultura, né? Quando a gente vai para o lado da nutrição comportamental, a gente deixa um pouco de lado só esse embasamento biológico e a gente traz para dentro do tratamento, do consultório, da forma como a gente enxerga a alimentação, todos os aspectos biopsicossociais. Então, existe sim a parte biológica, fisiológica, porém, como essa cultura, essa sociedade, esse comportamento, esse psicológico vai interferir diretamente nas mudanças que vão ocorrer nesse corpo. E a gente vai trabalhar todas essas questões. E Marina, por que é tão difícil para algumas pessoas olhar, ter esse cuidado com a alimentação? Nós temos vários impactos que a gente pode trazer para a vida das pessoas. Se a gente pensa em pessoas que são socialmente mais discriminadas ou com menos oportunidades, a gente vai pensar na questão da falta de tempo, na questão da falta de estudo, o tempo que se leva para poder ir do trabalho, né, de casa até o trabalho, né, o tempo de locomoção, como é o seu trabalho, a volta também que leva um tempo muito grande, o cansaço e, consequentemente, as ofertas de tipos de alimento. Quando você está muito cansado, não tem tempo, você vai recorrer automaticamente a ultraprocessados, iFood, você está muito cansado para você fazer a sua própria comida, né? Às vezes chega em casa, tem que cuidar de casa, cuidar de filho, etc. Isso acaba interferindo. Tirando as questões que estão aliadas ao capitalismo e que nos tornam essas pessoas sem tempo, né? A gente tem que pensar nas questões emocionais. Que de um tempo para cá, essas questões emocionais elas vieram muito à tona, né? Tanto da pandemia para cá como no pós-pandemia. A questão da saúde mental ela tem sido muito mais estudada do que antes e isso trouxe um impacto muito significativo na alimentação das pessoas. Eu como porque eu estou triste, eu como porque eu estou nervoso, eu como porque eu estou ansioso, mas eu como também porque eu estou feliz, porque eu quero comemorar, porque eu mereço, pois o meu dia não foi um dia fácil. E aí, assim a gente vai modificando os nossos hábitos, né? E a gente tem que pensar que a alimentação se torna algo automático, assim como é automático para a gente fazer xixi, né? Para a gente beber água quando a gente sente sede, da mesma forma a gente torna o hábito da alimentação algo automático. Sendo automático, a gente tem uma tendência também de negar a fome. E se a gente nega a fome, quando a gente come lá na frente, fica um período muito longo, a gente vai acabar comendo muito mais, de forma mais rápida, porque eu não consigo controlar e entender esses sinais no meu corpo. Isso é uma coisa que eu estava refletindo também nos dados. Uma pesquisa aponta aí que 7 em cada 10 brasileiros sentem ou já sentiram fome emocional. A gente vai explicar o que é essa fome emocional, porque tem mais informações. Olha, 64% concordaram que comer em excesso é uma forma de lidar com a ansiedade e o estresse. 60% disseram que comer chocolate, pizza ou essas guloseimas ajudam quando eles se sentem estressados ou de mau humor. E 66% afirmaram sentir desejos repentinos e incontroláveis de
de comer doces ou frituras. Eu acho que cada um lida de uma maneira. Eu, Marina, quando eu estou muito ansioso, eu não consigo comer. Não sinto fome e aí, consequentemente, vem esse emagrecimento. O que é essa fome emocional? Isso é uma maneira de dizer que é uma das formas dessa fome emocional? Sim, o comer emocional, ele não é só o exagero alimentar ou comer diante de emoções ruins, né? A gente também, quando a gente está muito eufórico, muito ansioso de uma forma boa para algo que vai acontecer, a gente também a gente perde o apetite ou a gente come demais, né? O comer emocional, ele é uma perturbação na forma de comer, seja essa perturbação para mais ou para menos. Você falou que quando você fica ansioso, você não come. Quando eu tô triste ou com raiva, se eu comer, eu passo mal imediatamente. Então, eu não como. Mas quando eu tô ansiosa também, se deixar eu ter um comer exagerado, de eu nem perceber o quanto eu comi ou o que eu comi, né? Então, essas variações, elas podem acontecer sim. E agora você acabou relatando também. Você, mesmo nutricionista, mesmo tendo esse campo de conhecimento, também tem esses mesmos desafios. Eu sou ser humano! Né? Também tenho as minhas questões psíquicas e acho muito importante a gente levar isso em consideração. Porque às vezes, quando a gente procura um profissional de saúde, a gente busca aquele profissional de saúde, principalmente nas redes sociais, baseado em uma realidade só de fotos e vídeos. E então se ela trata comer emocional, ela não tem comer emocional, ela tem total conta. Não, gente, eu tenho, né, os meus momentos de raiva, os meus momentos de ansiedade. Eu terminei meu mestrado ano passado, era o comer emocional puro. Muita ansiedade, muito nervosismo, né? E depois, quando eu defendi o mestrado, a primeira coisa que a gente fez foi sair para comer. Então, é uma comemoração, mas também acaba se descontando. E me fala uma coisa. Muita gente tem essa dificuldade desse autoconhecimento, entender que a coisa não tá legal. Qual é o momento certo de eu entender que é o momento de parar, olhar para o que eu tô me alimentando, enfim? A primeira coisa que a gente precisa pensar é, o comer emocional, ele diretamente ele não é uma doença, né? Assim como o comer transtornado não é um transtorno psiquiátrico alimentar. Mas a gente precisa ter um olhar diferente para a nossa alimentação a partir do momento que a gente começa a ter prejuízos. Sejam esses prejuízos sociais, psíquicos, o prejuízo da própria autoestima, né? Prejuízos, impactos na saúde, os nossos exames estão alterados, eu sinto dor, eu não consigo fazer uma refeição, começo a passar mal, porque eu tenho algum problema gastrointestinal, um refluxo ou um problema intestinal mesmo. Aí sim a gente precisa procurar ajuda. Quando a gente fala de transtorno alimentar, aí a gente já está falando de culpa, a gente já está falando também de uma falta de controle no que a gente está comendo, e a gente começa a ter prejuízos sociais, ou se isolar, ou parar de frequentar reuniões sociais porque eu não quero comer de determinado jeito na frente das pessoas porque elas vão me julgar, né? Se começa a ter esse prejuízo e começa a gerar muito sofrimento, aí a gente precisa buscar ajuda para tratar o transtorno alimentar, que é diferente deste comer emocional, que também está vinculado nos transtornos, mas o comer emocional diretamente não explica pra gente ou nos faz entender que você tem um transtorno, né? Só que você pode estar comendo transtornado. Comer transtornado é sair da normalidade do que a gente come, 5, 6 refeições por dia, de maneira equilibrada, com todos os alimentos, e começar a descontar na alimentação. Qualquer tipo, gente, comer em exagero, frutas também, você senta e come uma melancia inteira porque você está ansioso, também é uma forma descontrolada da gente estar comendo. Para quem tem esse conhecimento, reconhece que é necessária essa ajuda, os pacientes que chegam no seu consultório, quais são os principais transtornos que eles apresentam? E não só transtornos, mas também os desafios que ele tem para tentar equilibrar essa alimentação mais saudável. Hoje eu trabalho com comportamento e transtorno alimentar especificamente. Então eu trabalho com uma abordagem da nutrição, com uma abordagem não prescritiva. O que seria isso? Não existe dieta. Aquele papelzinho que eu estou colando na porta da geladeira não passa por ali. Dificilmente tem pesagem de paciente, a não ser que ele tenha um transtorno muito específico, como uma anorexia nervosa, que a gente precisa controlar esse peso para que esse paciente não precise ser internado. Mas eu trabalho com essas áreas. E aí, quando a gente fala dos transtornos, a gente precisa de um acompanhamento não só nutricional, mas psicológico
e psiquiátrico, no mínimo. Né? Dependendo da gravidade dos transtornos, aí quando a gente fala de transtorno, a gente tem alguns que são mais comuns: a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Mas hoje também está muito em evidência o estudo do TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Muito comum em pacientes com TDAH, pacientes que sejam do espectro autista, mais comum em crianças, pouco estudado em adultos. Então, aquela seletividade alimentar extrema, que a pessoa só come algumas coisas muito específicas. E pica, que é um transtorno que as pessoas comem algo que não seja nutricional. Giz, vela, borracha, acontece, mas normalmente é mais com crianças ou pessoas que tenham algum problema psiquiátrico, então uma esquizofrenia, né, algo assim, ou grávidas também pode acontecer. Mas são tão poucos os casos que a gente pouco estuda no Brasil. Entendi. Né? Mas são os transtornos mais comuns. É um trabalho multidisciplinar que envolve outros profissionais, como, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga? A gente não anda sozinho. Não existe um tratamento de transtorno alimentar sem psicólogo, sem psiquiatra. Do mesmo jeito que não existe ele com o psiquiatra, sem o nutricionista, sem o psicólogo e vice-versa, e por aí vai. Em alguns casos, a gente usa até educadores físicos, endocrinologistas, TOs, né? Então, tudo vai depender da gravidade do caso, mas sempre trabalhando em conjunto, nunca separado. E eu fico pensando também como falta esse reconhecimento, né? Quando a gente olha também para outros números, 46% dos brasileiros avaliam sua alimentação como saudável, mas quando a gente olha para essa afirmação dos brasileiros, nem sempre vai corresponder com uma realidade. Você acha que falta essa consciência de que não tá legal? Eu acho que a primeira coisa que falta é educação nutricional nas escolas. A gente não tem nutricionistas passando nas escolas para poder ensinar para as crianças, desde pequenas, o que elas precisam para uma alimentação básica saudável. Apesar de sermos referência, o nosso guia alimentar para a população brasileira, ele é referência no mundo inteiro, né? Já tivemos alguns casos aí de que queriam abolir, deixar ele de lado, mas ele é premiadíssimo. E lá ele conta sobre as nossas culturas e o quanto a alimentação do brasileiro é rica, né? Eu acho que primeiro falta isso. Segundo, a gente tem que pensar na questão econômica. Quando a gente fala na questão econômica, hoje a gente vive uma realidade econômica de alimentos muito complicada, né? De acesso a alimentos que sejam saudáveis. A indústria de alimentos, ela é gigantesca. E ela produz alimentos, comidas, na verdade, com baixo custo para poder levar para a população. O que a gente encontra hoje muito? Em vez de a gente comprar um creme de leite, o mais barato é a gente comprar uma mistura láctea, né? Isso é dentro de um trabalho de reduflação, que é quando a gente vai piorando a qualidade dos alimentos ou diminuindo as embalagens e permanecendo com o mesmo valor ou ainda deixando o valor um pouco acima do que ele deveria ser cobrado. A gente tem vivido essa realidade, desde a pandemia, né? E os deliveries também, né? E a propaganda e o marketing que tudo isso faz, isso entra diretamente na nossa cabeça. Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando também da forma como o ambiente vai influenciar os nossos pensamentos e o nosso inconsciente. Se a gente pensa nesse tanto de propaganda que chega para a gente, seja pelas redes sociais, pela televisão, automaticamente a gente condiciona o nosso pensamento que a gente deve comer aquilo ali, porque aquilo ali é gostoso, é delicioso, aquilo ali é uma comida, né? Então, a gente tem essas influências e a falta de tempo, que a gente falou no começo, também vai influenciar nesses hábitos. Como é que a gente faz para a gente melhorar esses hábitos? A gente pensar que quanto mais a gente descasca e menos a gente desembala, melhor é para a gente. Nada dessa coisa de dieta de Deus que o pessoal fala na internet. Não, gente, existem, né, sucos, outras coisas que a gente consome naturais que fazem muito bem. E tá tudo bem a gente consumir um ultraprocessado, um refrigerante de vez em quando. Isso nos traz uma
uma memória afetiva, um carinho, né? Uhum. A gente que é daqui da região de Uberlândia, o que a gente mais conhece é um refrigerante, um guaraná muito específico, que pra gente, se a gente pensar nele, e festa de aniversário, e coxinha, e bolo, não existe esse combo sem esse refrigerante. É cultural, né? É cultural. Mas a gente colocar isso no nosso dia a dia, trazer como se isso fosse a normalidade, é que tá o problema. Não é a rotina, né? A gente tem outras questões, por exemplo, o queijo, que é cultural aqui do estado. Em Uberlândia mesmo, aqui na cidade, que o pastel virou um patrimônio material, né? Então tem toda essa questão de trazer muito essa cultura. Mas você falou uma palavra que chama muita atenção, de quando a gente fala de nutrição ou desse aspecto, vem sempre acompanhada, que é restrição. Lá em casa, minha mãe é uma nutricionista de UAN, né, de unidade alimentar, então trabalha com cozinha, com grande produção de alimento. Só que ela levava muito do que ela aprendeu na faculdade para o nosso dia a dia, para mim, para minha irmã e, claro, para meu pai também. E uma das coisas que eu mais me lembro é que as pessoas chegavam quando eu falava assim: minha mãe é nutricionista. Você não come doce, você não toma refrigerante. E não era isso. Eu tomava refrigerante no domingo na casa da minha avó. Eu gostava muito de bolacha recheada. E tinha uma muito específica. Minha mãe nunca deixou de comprar, porque ela sabia que eu gostava. Só que funcionava da seguinte forma: a gente ia no mercado, ela comprava a bolacha que eu gostava. Uma bolacha, eu podia escolher, era a bolacha, levava para casa. Se eu quisesse comer a bolacha em um dia só, beleza, mas eu lembrava que eu só ia comprar bolacha da próxima vez, então não sabia. Então, o que eu fazia? Então eu comia duas bolachinhas, no outro dia mais 2 bolachinhas, porque eu sabia que eu ia ter ao longo da semana. Então nunca teve essa restrição, mas tinha e é muito do que eu faço hoje, ainda no meu dia a dia. Quando a gente olha para a alimentação das crianças especificamente, a gente olha para esse aspecto de pais com rotina corrida, nem sempre essas crianças estão tendo esse cuidado. É preocupante para o futuro? Muito preocupante. Na verdade, acho que hoje a gente vive uma dualidade. Ou são pais extremamente paranoicos, doentes por conta de alimentação, que nada pode naquela criança. Ou são pais que realmente quando eu era criança eu tomei Coca-Cola com 6 meses, eu não morri. Né? Aí vem aquela pergunta assim, mas a intenção era matar? Mas é aquela questão, né? Eu espero que não. Mas realmente essa falta de tempo, então a gente vê muito a criança consumindo macarrão instantâneo, o refrigerante vira uma realidade. E muitas vezes, pela falta de tempo dos pais, eles trazem isso como uma compensação da falta. Eu não tenho tempo de estar com meu filho, o momento que eu vou estar com meu filho, ele vai estar comendo, e o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma coisa que o agrade, porque comida é uma forma de prazer rápida, de fácil acesso, que a gente tem em qualquer lugar. Mas se a gente pensar em criança e falar assim, mas a minha criança só come bolacha. Tá, mas sua criança tem 5 anos, é ela que vai ao supermercado comprar bolacha? Não é, né? Quem compra isso e quem oferta isso são os cuidadores. E não posso falar que é pai, que é mãe. A gente sabe que vó, às vezes, dá uma estragadinha. Boa, uma estragadinha boa. Eu lembro minha mãe, meu afilhado com 11 meses. Ela falou assim, filha, deixa eu dar um pão de queijo para ele. Eu falei, não, mãe, ele tem 11 meses. Mas falta só 1 mês para ele fazer 1 ano. Com 1 ano ele pode comer queijo. Eu falei assim, falta 1 mês, então vamos respeitar esse 1 mês. Né? Então sempre tem porque a forma dos nossos avós, das nossas mães nos agradarem, principalmente quem é da minha geração, né, 40 mais, sempre foi a comida. Porque a mãe, vó, na maioria das vezes, estava em casa cozinhando e cuidando da família. Era a forma de trazer alegria, de reunir a família, que é um dos problemas que a gente tem em relação à alimentação da criança. As pessoas não se reúnem ao redor da mesa hoje em dia. Normalmente você vai a um restaurante, você vê um pai, uma mãe, com uma criança e os 3 estão na tela. Ninguém presta atenção no que come. A criança, ela está ali para comer e aí vai ser dado para ela o que for mais fácil dela comer, que for fazer menos sujeira. A gente tem que pensar que criança suja, que criança brinca, que o comer tem que ser lúdico, ele tem que trazer. Qual é o problema das crianças terem esse hábito tão ruim? Obesidade, pré-diabetes, diabetes em criança, colesterol alto. E se isso começa na primeira infância, isso vai se perpetuar até a vida adulta. A possibilidade dessa pessoa lá na frente conseguir ter um hábito saudável é muito menor.
Além das questões dos transtornos alimentares. Transtorno de compulsão alimentar é extremamente comum nas crianças hoje em dia. Né? Crianças que comem assim, sem perceber, e aí elas sofrem porque chegam na escola, sofrem bullying, têm vergonha de comer na frente dos coleguinhas, e por aí vai. E quando a gente pensa e fala, deixa eu mudar minha rota, existe um momento certo para fazer isso? Existe um momento ideal? E quais são os principais desafios na hora que eu escolho uma alimentação saudável? Não é na segunda-feira, gente. Segunda-feira não é dia de dieta. Segunda-feira não é dia de começar a atividade física. É no dia que a sua chave vira. Só a chave virou no domingo, vai para academia no domingo. As academias abrem no domingo. E nem só a academia, gente. Hoje existe uma coisa de todo mundo colocar a musculação como se fosse o único exercício possível e viável para se ter uma vida saudável. Você se movimentar, seja dançar, vai jogar squash. Minha mãe foi fazer squash com 67 anos. Tá gostando? Apaixonada, vai de segunda a sábado. Então, assim, não fazia nada de atividade física antes, fazia bicicleta em casa, achava que estava tudo ok. Chega a fase da idosa, né, depois dos 60 anos, começa a ter perda de massa magra involuntária, e aí ela achou uma atividade física que fizesse com que ela falasse assim, cara, eu gosto de fazer atividade física, então a gente precisa achar algo que nos dê prazer. Esses hábitos, né? Então essa virada, deu a virada de chave, tô sofrendo, não tá legal. Normalmente as pessoas me mandam mensagem assim, domingo, 8 horas da noite, o dia que eu mais recebo mensagem de gente perguntando sobre consulta. Porque é o momento que as pessoas estão refletindo e estão vendo a respeito disso, estão revisando a sua vida, né? E acho que a gente pode começar com pequenos hábitos. A gente comendo mais fruta, bebendo mais água, diminuindo a quantidade de café, diminuindo a quantidade. E quando eu falo para meus pacientes, eu falo assim, vamos evitar o chocolate. Evitar não é não comer. Evitar é fazer disso, se for uma rotina, porque eu preciso comer todo santo dia um quadradinho de chocolate, tá tudo bem eu fazer isso depois do almoço. Eu só não posso sentar e comer uma barra de chocolate todos os dias, porque eu posso comer de tudo, eu só não preciso comer tudo, né? Então, se eu tenho uma barra de chocolate, igual você falou da bolacha. Se você comesse ela aos poucos, bolacha, aí o pessoal vai entrar em discussão com a gente. É biscoito ou bolacha. Gente, em Minas Gerais é bolacha. No caso, bolacha recheada. Se você come 2 cada dia, você tem ela durante uma semana. Se você come ela toda de uma vez, é óbvio que você vai ter um ganho de peso pensando na questão de que você tem um exagero calórico com uma falta de déficit de atividade física para poder gastar, e aí nos outros dias a gente fica com um sentimento de culpa. E aí a gente se restringe. E se a gente se restringe, a gente tem resultado, a gente desincha. Nem emagrece, a gente desincha. Aí daqui 10, 15 dias, você já está xingando todo mundo que falou para você restringir. Se tiver uma nutricionista, você vai odiar essa nutricionista pro resto da vida. E aí você comete um exagero alimentar. E aí você entra na síndrome de Jaque. Já que eu já chutei o balde, agora eu vou continuar comendo um monte de coisa. E aí você volta a ganhar peso, fica mal, volta a restringir. Aí eu brinco que esse é o ciclo do Rei Leão. O ciclo sem fim, né? Porque você vai entrando nisso, você não sai dele. Então a gente precisa repensar, e o mais importante é nesse momento que a gente está tendo assim, a gente respirar fundo. Eu tô com fome, ou eu tô comendo isso porque eu tô querendo suprimir uma emoção. Contar até 10 antes de fazer qualquer coisa vale a pena, né? Não ficar na frente da televisão para comer. Sentar e prestar atenção no que você está comendo, usar uma caneca bonita, um talher legal. Fica guardando essas coisas para quando vai visita, não, porque hoje ninguém mais visita a gente em casa, né? Então, assim, descansar o talher, respirar fundo, mastigar, sentir o gosto da comida. Hoje a comida está muito fácil, né? Você falou dos aplicativos. Hoje na palma da mão você tem uma série de variedades, não importa o horário, e essa comida chega rápido e fácil na sua casa. E aí tem um episódio aqui que falou de um outro assunto, economia doméstica. Mas a dica vale também para esse papo que a gente está tendo, desativar as notificações.
porque elas chegam bem na hora da fome, na hora do almoço, à noite, quando você está sentado no sofá, pronto para assistir um filme, essas notificações chegam, muitas pessoas não resistem. Por falar em economia doméstica e também sobre alimentação saudável, lá no nosso canal do Bitar Podcast, nas principais plataformas de áudio, também no YouTube, você pode conferir outros assuntos que acabam complementando a discussão que a gente está tendo aqui hoje. E eu acho que conhecimento é essencial. Esse autoconhecimento para você entender essas emoções e o conhecimento também para a gente entender que a gente precisa desses hábitos para manter uma vida saudável, para poder viver, né? Minha mãe falava, você come para viver ou vive para comer? Então essa reflexão é importante. Marina, nas suas redes sociais você acaba compartilhando bastante conteúdo sobre isso. Queria que você compartilhasse com o pessoal. O meu Instagram é o Carbo Não Tem Hora oficial. Carbo de carboidrato, gente, porque carboidrato não tem relógio. O carboidrato tem 4 quilocalorias por grama de carboidrato, de manhã, à tarde, de noite, de madrugada. Então a gente não precisa ter medo do carboidrato, ele é essencial para a nossa vida. Então minhas redes sociais é o Instagram Carbo Não Tem Hora Oficial, no X e no Threads é Carbo Não Tem Hora, e também tem o WhatsApp, que vocês vão conseguir encontrar lá, né? Não tem canal de YouTube, ainda, mas que gostou desse podcast já vai seguir esse caminho. Mas é importante, né? Muitos relatos chegam através das suas redes sociais também, né? O que as pessoas têm falado? Quando eu compartilho a respeito, principalmente quando eu compartilho algo relacionado à gordofobia, principalmente no caso da gordofobia médica, as pessoas elas relatam muito que elas sofrem com isso. Então você chega para tratar uma dor de garganta e o médico fala assim: não, você precisa emagrecer, senão sua garganta não vai melhorar. Né? Eles estão vendo só o físico sem pensar na questão de como é o hábito de vida dessas pessoas. Então, eles trazem muito desse relato, muito da dificuldade relacionada à alimentação, mas principalmente do julgamento das pessoas relacionadas ao seu corpo ou à forma como você come, ou a não atividade física, né? E aí eu acho que é muito importante a gente falar que agora a Lancet, que é uma das maiores revistas da área de ciências, né, reuniu um comitê de 75 pessoas da área da saúde para a gente poder trazer uma nova visão e uma nova perspectiva no diagnóstico sobre obesidade. Porque a gente não pode tratar as pessoas com obesidade como pessoas doentes, a não ser que elas tenham alguns riscos ocasionados, né, algumas alterações patológicas relacionadas a essa obesidade. Então, a gente tem a obesidade pré-clínica, que são pessoas que têm hábito de vida saudável, apesar de ter um IMC. A gente tirar o IMC da cabeça das pessoas, porque eu posso ter um IMC de obesidade grau 2, eu posso ter 10% de gordura corporal e eu estou pesando 110 quilos. Né? Tudo vai depender da quantidade de massa magra que eu tenho. Então, a gente conseguir olhar esse paciente, as pessoas, os indivíduos, de acordo com a sua própria individualidade, com a sua cultura, né? Nós que somos latinos, nós temos um corpo completamente diferente de europeus, de estadunidenses, e a gente tem que pensar que essas diferenças também devem ser aplicadas para esses diagnósticos, né? A gente tem um olhar de mais empatia, de menos julgamento, de mais compaixão, porque quando a gente fala de obesidade, a gente toca num ponto que às vezes é difícil. E aí eu até estava conversando com os meninos aqui antes da gente falar a respeito da romantização da obesidade. Não existe romantização da obesidade. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim: vai mesmo, come uma pizza inteira, ganha mais 10 quilos. Não existe isso. O que a gente precisa é entender que o mundo hoje precisa ter acesso. Essas pessoas, que hoje nós somos 60% da população mundial com sobrepeso e obesidade, a gente precisa de acesso, de acessibilidade. Caber numa cadeira de avião, caber dentro de uma maca de hospital para poder ser atendido, igual aconteceu ano passado, infelizmente, em São Paulo, teve um caso de não tinha uma maca para carregar um rapaz que tinha uma obesidade significativa e esse rapaz veio falecer porque ele não foi atendido no hospital por isso. Então a gente precisa de acessibilidade, porque ninguém vai emagrecer do dia para a noite. Nem com esses tratamentos que estão surgindo de drogas relacionadas a emagrecimento. A gente vai perder esse peso aos poucos. E mesmo essas pessoas que utilizam essas medicações, elas continuarão com obesidade. Porque se a gente tem 15% de redução do nosso peso, a gente já tira o nosso risco cardiovascular.
mas eu não deixo de ter obesidade, né? Então a gente precisa entender dessa acessibilidade das pessoas hoje em dia. Fazer com que todo mundo tenha direito a ter tudo e possa acessar tudo, né? Para isso a gente precisa ter mais respeito com o corpo do outro. Esse respeito vale para tudo, empatia, né? Gentileza, acho que tá faltando tanto na nossa rotina, a gente podia incluir, inclusive, mais sobre isso. Bom, Marina, muito obrigado pela participação no nosso Militar Podcast de hoje, viu? Acho que acrescentou muito e tomara que tenha sido uma virada de chave para quem esteja acompanhando, né? Eu espero que sim. Seja um sábado, domingo, se estiver valendo, já começa ali a pensar alimentação, quem sabe fazer uma atividade física. Com esse conhecimento, as redes sociais estarão também na descrição desse vídeo. E obrigado mais uma vez, quero que você volte para a gente conversar um pouquinho mais, pode ser? Vamos conversar sobre vários assuntos aí. Obrigada, viu? Ainda falando sobre a nossa relação com a comida, nossos hábitos, impactos disso na nossa saúde, geralmente eu apresento o currículo dos nossos entrevistados quando eles chegam por aqui na nossa mesa do Militar Podcast. Vou apresentar para vocês o Anderson Silva, mais conhecido como Pudim. Geralmente, Pudim, eu falo aqui as competências e tudo mais. Só que hoje eu vou fazer ao contrário, eu vou deixar você se apresentar. Por que que o Pudim está hoje aqui na mesa do Militar Podcast para falar sobre hábitos e impactos na saúde nessa relação com a comida? Boa, porque o Pudim já teve 122 quilos e superou essa obesidade através dos hábitos, tanto com exercício físico quanto com alimentação. E vou aqui contar um pouco dessa experiência, de como foram esses momentos, esses anos de transformação, para poder impactar alguém que também precise entender como foi esse processo, né? Seja muito bem-vindo, então, já nessa conversa. Vamos falar primeiro desse apelido. Da onde veio esse Pudim? Boa, eu tinha 8 anos de idade, fui dançar quadrilha na igreja com o pessoal mais velho e já tinha um gordinho no grupo. Eu sempre fui chamado de gordinho, desde a infância sempre tive sobrepeso. E aí alguém falou, você não vai poder ser gordinho, você vai ser o Pudim. Aí eu chorei bastante naquele dia e o apelido pegou. Foi suficiente para registrar de novo, trocar o nome para Pudim. E aí hoje é a minha marca, assim, né? Eu não me importo, eu gosto muito, às vezes até prefiro, né, que o Anderson, um nome grande, assim, com W, cheio de coisa. Eu prefiro o Pudim, que é mais simples e dá um aconchego maior. Há 2 anos você começou a mudar esses hábitos? Há 3 anos, né? 3 anos já? 22 ali foi o começo do processo. Tua infância toda foi nessa situação de sobrepeso? Sempre fui gordinho, desde que eu me recordo, eu já era uma criança gordinha, mas sempre fiz esporte na infância exatamente para lutar contra isso, mas sempre foi uma dificuldade ali. Então eu não tenho registro de outro momento que eu não tenha sido gordinho, assim. Quais são essas lembranças? Você falou sobre essa questão do apelido. Tinha algumas outras situações que te incomodavam? Assim, depois de um tempo eu fui perceber que tinham situações brincadeiras, eu ficava um pouco deslocado, até para jogar bola na rua, eu sempre ficava por último, né? Então tinha, assim, algumas dessas lembranças, mas nada que eu faço, nada que foi muito impactante, porque eu sempre fui muito tranquilo com essas coisas, até ali na adolescência. É na adolescência que começa a aparecer alguns sinais maiores, assim, você se sente uma pessoa inferior às outras, você vê os olhares, então você acaba sofrendo um pouco mais. A infância foi mais tranquila, assim, foi mais natural. Você acha que tinha alguma dificuldade, alguma limitação por conta do sobrepeso? A limitação física, né? A gente sente. Uma das coisas que me fez mudar foi quando eu fui jogar bola e parece que eu não conseguia fazer o que eu tava pensando. A bola vinha, eu pensava, mas o corpo não reagia da mesma maneira. E ali os amigos já percebiam que tinha uma dificuldade, né? E também eu sempre muito cansado, sempre muito. O dia parecia muito pesado, e isso foi dando resquício à medida que você vai crescendo, tendo a vida adulta. Então isso era o que mais me prejudicava, assim. Nos últimos anos, o Pudim já emagreceu 40 quilos. O Pudim saiu ali do pudinzão, agora já o pudinzinho de Agora é padaria um já, pudim né? fit, né? Fitness. E me fala uma coisa, muita gente acha que para mudar hábitos, fazer essa mudança muito do dia pra noite, alguma coisa muito drástica. No teu caso, foi uma virada de chave ou foi algo que levou tempo? Não, levou tempo. Eu brinco assim que desde da vida adulta que eu comecei a ter a minha independência financeira, eu sempre falava assim, um dia eu vou emagrecer. E sempre ficava com isso na cabeça para trazer essa construção. Mas teve momentos que incomodaram. Esse, por exemplo, de jogar bola, fui jogar bola com alguns amigos, me incomodei com aquilo. Quando você vai ao shopping, não tem a roupa do seu tamanho. Coisas pequenas, mas que vão incomodando. Mas teve uma foto que incomodou bastante, assim, na virada de 21 para 22, todos meus amigos bem, eu vi na foto, eu não tava legal naquela imagem, de branco parece que aumenta, né? E aquilo me incomodou bastante e foi o gatilho, na verdade. Mas eu sempre tinha a convicção de que em algum momento da minha vida eu ia ter que priorizar esse emagrecimento de maneira saudável.
Eu cheguei a procurar ajuda médica para fazer bariátrica, que era uma coisa que me incomodava, mas o médico mesmo falou, cara, você é jovem, vamos melhorar essa alimentação, vamos fazer atividade física que você consegue superar. E aí, se não der certo, a gente volta daqui um tempo para conversar. E aí, juntou todos esses momentos ali nessa virada de 21 para 22, que foi o gatilho que me despertou a mudança dos hábitos. Ô Pudim, muita gente que não tá nos acompanhando vai se reconhecer. Eu mesmo faço muito isso. Começo, aí naquele momento tem aquele pico de adrenalina, de animação e tudo mais, mas com a rotina vai perdendo. Você passou por isso nesses últimos anos. Já teve algum outro momento que você começou achando que ia dar aquela virada, mas logo acabou se perdendo na disciplina? Assim, a vida toda. Eu sempre fiz esporte quando era criança, exatamente pra isso. Aí era aquela coisa, vou comer, eu fiz karatê, fiz basquete, fiz futebol. Então você fala, não, agora eu vou me dedicar, vou cuidar da alimentação. A nutricionista passava lá a dieta, eu já falava, mãe, me ajuda aqui. E aí 2 meses já desanimava, já parava com a alimentação correta, isso prejudicava no esporte. Na vida adulta também, vou começar na academia. Paguei academia por anos, ia 4 vezes no mês ali no máximo. E alimentação também. Essa semana eu vou fazer a alimentação correta. E aí, no meio da semana já tinha um bolo, já tomava uma cervejinha a mais, e as coisas iam se perdendo. Então, sempre teve na minha vida esse processo. Inclusive, durante o processo, que deu certo. Teve momentos de, não de recaída, mas momentos que você fala assim, nossa, vou desanimar, aí passa 2 semanas, você voltava ao foco. Eu já tentei fazer esse tirar açúcar, falei, essa semana não vou consumir açúcar, durou mais ou menos 15 minutos. Mas a gente tem que reconhecer nossos limites também. Ô, Pudim, e me fala uma coisa, o que que mudou dessa última vez que você conseguiu encarar esse desafio por mais tempo? Acho que o principal é a mentalidade, de entender que era um processo, que eu não ia perder 40 quilos do dia para a noite, ou de um mês para o outro, ou no projeto verão, que seja, que teria que ser um processo e que eu ia ter que aceitar algumas mudanças. E uma frase que ficou muito na minha cabeça foi quando o profissional que eu fez meu acompanhamento, ele pegou e falou assim, olha, Pudim, se você não acreditar no processo, a gente nem começa aqui. Você vai ter que entender que vão ter dias mais difíceis, dias mais fáceis e que a gente não vai fazer uma mudança drástica. A gente vai mudando as coisas aos poucos. Eu brinco assim, eu lembro que meu plano alimentar tinha leite com Toddy e espetinho à noite, que eram hábitos que eu tinha, e aí a gente foi equilibrando as coisas aos poucos, assim como a atividade. Eu falo isso até hoje, tem muita gente que coloca meta, eu coloco muito lá no meu Instagram, esse ano eu vou fazer 300 dias ativos. Pra mim é tranquilo hoje fazer 300 dias, virou hábito. Aí a pessoa quer fazer 300 dias sem que ela não faz 3 vezes na semana. Uhum. Então, assim, isso também foi importante. Eu comecei a academia com o desafio de 3 dias na semana. Consegui fazer 2 meses ali, vou aumentar para 4 dias, 5 dias. Então, esse processo mesmo foi o mais importante nesse maior processo de mudança de hábito. Tem duas palavrinhas-chaves aí, né? Paciência e disciplina. Sim. Foram coisas que você desenvolveu durante esse processo? Eu sempre me achei disciplinado com as coisas do trabalho, com as coisas da escola, da faculdade. Sempre fui muito correto nisso. Eu só tive que aplicar isso na minha alimentação. Então é aquela questão. Hoje o mais importante é a organização, é a disciplina de organizar. Então tem na minha agenda que 9h30 da noite eu vou lá arrumar minha alimentação do outro dia. Porque se eu não fizer isso no outro dia eu vou errar. Então tem que ser disciplinado a esse ponto. E a academia também virou prioridade. Eu começo meu dia indo para academia ou fazer minha corrida. Mas de toda forma tá na minha agenda, tá no meu despertador, é prioridade naquele horário que eu tirei para fazer. Então, acho que o principal da disciplina é isso, é você realmente priorizar e fazer. Um dia que tá ruim, um dia que tá difícil, faça sol, faça chuva, você tem que ir lá fazer a sua atividade física e alimentação correta. Você falou essa palavrinha também que assusta, né? Dieta. Muitas pessoas pensam em restrição e veem essa situação como algo assim, uma mudança muito drástica. Você falou que na primeira alternativa ali que vocês encontraram tinha até leite com Toddy, espetinho, leite com achocolatado. Como que foi você aos poucos ir mudando essa alimentação? Por exemplo, uma coisa que já não cabe mais na tua alimentação, que você consumia muito e hoje não cabe mais? Hoje, por exemplo, eu já não bebo mais e foi um negócio natural, né, que Uhum. eu me restringi de beber. Não, aos poucos eu fui perdendo a vontade mesmo. Então, bebida alcoólica hoje não existe mais. E se eu for numa festa, talvez eu até dou uma beliscadinha ali, mas não faz parte mais do meu hábito. E doce, muito doce. Eu comia muito bolo, eu gostava muito dessas coisas. Eu ainda como, mas não tá ali no meu plano alimentar. É uma alimentação livre que a gente fala, né? Mas o principal é não ter sido brusco. É esse processo mesmo. Você vai adaptando às coisas. E você vai gostando, assim, das coisas mais fitness, né? Trocar o achocolatado pelo whey ali, por uma coisa mais proteica, fazer um doce mais proteico sem açúcar. O doce de leite é um aliado muito importante. Ele me dá energia para treinar, ele é importante e mata a minha vontade de doce.
Então essas trocas foram feitas aos poucos e foram importantes para que eu conseguisse seguir o processo. Bom mineiro não pode deixar o doce de leite de lado, né? Doce de leite e o cafezinho, né? Não tem dieta que aguente. Ô, Pudim, você cozinha? Aprendi a cozinhar nesse Nesse processo. período. Falar que eu cozinho bem Ah. seria audácia da minha parte. Mas eu me viro, assim. Ah. Hoje eu morei sozinho por uma época nesse período, então não tinha como eu não fazer a minha comida ali. Faz pudim? Pudim não, pudim eu deixo Rapaz, pra, alguma coisa tá deixo pra errada aí nessa especialista. receita, ó. Mas é legal porque acaba complementando na prática. A gente viu ao longo dessa conversa também com a nutricionista sobre essas mudanças gradativas, né? A gente tem a impressão que tem que ser da segunda-feira que a gente vai mudar ali drasticamente a rotina. Para uma minoria pode até dar certo numa dessa, né? Mas para a grande maioria da população é muito difícil com que isso se encaixe numa rotina a longo prazo. Eu percebo que quando você fala, você foi percebendo essas mudanças aos poucos. Quando que foi o momento que você se olhou no espelho ou sentiu no teu dia a dia, na tua rotina, que estava fazendo resultado e isso te deu um ânimo para continuar? Isso acho que é gradual também. Você consegue olhar com 3 meses e falar, nossa, eu tô emagrecendo, minha imagem tá ficando melhor pra mim aqui no espelho. E quando você começa a olhar as coisas antigas também, Uhum. às vezes você até se perde no processo. Fala, nossa, eu na balança lá eu perdi 10 quilos, mas pra mim que me vejo todo dia não faz diferença. Aí você olha uma foto do tempo atrás, você fala, não, de fato tem uma diferença muito grande. E eu fui percebendo essa mudança ao longo do processo mesmo. E aí é impressionante que eu sempre achava assim, nossa, eu já consegui perder muito e tinha mais ainda pra perder e foi perdendo aos poucos. Foi legal de ver essa diferença ao longo do tempo. É uma consciência que muitas pessoas estão tomando e as informações elas mostram que há uma preocupação quanto a isso. Quando a gente olha para o mapa da obesidade, que é feita pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e também da Síndrome Metabólica, atualmente no Brasil, mais de 55% da população está com excesso de peso, 19%, quase 20% da população vivem com a obesidade e ainda segundo esse mesmo estudo, a obesidade aumentou 72% nos últimos 13 anos. Em 2006, eram 11%. Na última vez que esse estudo foi feito, em 2019, 20%. A gente sabe que depois daí ainda teve uma pandemia que agravou muito problemas de saúde de uma maneira geral, mas já era uma situação preocupante. Lembro que toda adolescência, até na infância, a gente lembra de conversar muito sobre isso, a escola tem um papel fundamental. Mas eu acho que vem muito da pessoa também. Mas do apoio da família. Foi no teu caso? Recebeu esse acolhimento da família nesse período? Sim, sempre, desde a infância, meus pais sempre preocuparam com isso, porque a gente tem histórico na família de hipertensão, diabetes, algumas coisas nesse sentido. Mas com certeza no momento que eu virei a chave, o apoio deles foi importante. Então minha mãe me ajudava muito no começo, por exemplo, fazendo a comida. Uhum. Eu ia lá buscar na casa dela sempre para ter a marmitinha ali no dia, até eu criar o hábito de poder eu mesmo fazer a comida. O apoio também de dizer, né? Às vezes as pessoas reparam, falam, nossa, como você emagreceu, como você tá bem. Isso é muito importante também. E com certeza o apoio de contar para os outros. O que eu mais ficava feliz era quando as pessoas próximas falavam, não, esse aqui é o Pudim, ele perdeu 20 quilos, né, lá no meio do processo. Aí era Uma legal. medalha, quase. Quase que você fala assim, nossa, que bom que estão vendo, estão reconhecendo. Então esse apoio é muito importante. E eu também vi muito amigo vendo a diferença e falou, nossa, vou fazer também. Uhum. Vou para academia também, vou ter uma alimentação mais saudável. No começo do processo eu dividi apartamento com os amigos e foi muito importante eles comprarem o barato de não ficar pedindo comida todo dia, de organizar ali pra gente cozinhar junto. Então isso foi muito importante. Mudou a rotina da casa, praticamente, casa, né? De todo mundo ali, de tabela. Além do consumo, né? Da alimentação, percebo que você mudou também alguns hábitos. Exercício físico entrou na tua rotina, não entrou porque você já fazia esporte, mas Uhum. essa disciplina, quais são os exercícios que você escolheu nesse período? Hoje eu faço musculação e também pratico corrida. Uhum. Foi uma coisa que me apaixonei ali durante o processo com a corrida. Mas lá no começo, principalmente, a musculação foi muito importante. Eu tenho uma dificuldade muito grande que é a disciplina. Eu falo que eu vou na academia, aí chega lá, tem aquela fila pro aparelho, eu já pego, desanimo, vou embora. Eu gosto daquela coisa que tem horário para começar e terminar. Então eu me programo, vou 9 horas na aula, termina 9h50. Como que você administrou essa questão de ter esse compromisso mesmo, esse hábito de começar a ir na academia, começar o dia indo na academia? Porque eu imagino que seja dificuldade de muita gente É. aí. Ó, no começo eu combinei com o personal que eu ia treinar 3 vezes na semana. Uhum, E aí, o que que eu fiz? Porque eu pensava, meu tempo maior é no fim de semana. uhum, Então, eu tinha que ir sábado e domingo. Porque era o dia que eu não trabalhava, que eu podia uhum, acordar um pouco mais tarde. E aí, eu coloquei nessa rotina sábado e domingo. E aí, eu só tinha que ir uma vez durante a semana. uhum. Aí, meu desafio foi esse, qualquer horário que eu Legal. conseguisse ir durante a semana.
Quando eu consegui criar esse hábito maior, eu já chegava no fim de semana, já tinha ido as 3 vezes. Então eu consegui aumentar esse volume. Mas quando foi a chave de eu conseguir ir todo dia, porque hoje eu treino 6 vezes na semana, foi de colocar horário. E é o que você falou, mesmo que seja musculação, que não, eu não tenho uma aula programada, eu tenho horário para aquilo. Então o despertador toca, sem desculpa, eu levanto, eu nem penso. Eu vou levantando, fazendo meu pré-treino, colocando minha roupa da academia e vou para academia. E eu tive fases, assim, eu morei em São Paulo nesse processo, e aí ficou um pouco mais difícil, então eu precisei acordar mais cedo ainda. Isso fui colocando os desafios mesmo de conseguir treinar. E o que me ajudou na constância é a meta. Uhum. Então eu colocava a meta maior, assim como eu aprendi no trabalho, na faculdade. Eu colocava a meta maior e fui quebrando ela por mês, por semana. Isso me ajudou muito. E a chave de conseguir essa constância foi se comprometer. Eu postava. Eu postava lá assim, 1 de 300. A meta esse ano é 300 treinos no ano. E aí eu ficava pensando assim, se eu não postar, as pessoas que viram ontem vão ver que eu não treinei hoje. Aí eu comecei a ter esse compromisso de postar. E E o isso pessoal cobrava? cobrava, o pessoal, Incentivava? mais pra metade, assim, o pessoal, quando eu não postava, mesmo eu tendo treinado, me Aham. perguntava, ué, você não foi treinar hoje? Eu falei, não, eu fui, eu só esqueci de postar, tá aqui, tem um controle e tudo. Ah. Eu tinha um Instagram só pra eu controlar o número, então isso ajudou muito a ter esse comprometimento. E hoje as pessoas, quando eu não posto, elas falam assim, pô, eu não treinei porque você não postou. Eu espero você postar, me dar aquela animação e eu vou treinar também. E você compartilha isso nas redes sociais, né? Já compartilha com o pessoal aí teu arroba. É @wanderson.pudim. E como que funciona isso pra você? De olhar pra que essa responsabilidade você criou também de poder incentivar essas outras pessoas. Isso foi uma coisa que eu não percebia no começo do processo. Eu achava que as pessoas elogiavam para me apoiar. E no fim eu vi muitas pessoas perguntando, me falavam assim, Pudim, como que você faz tal coisa? Como que você fez para ajustar a dieta? Como que você ajudou? E uma coisa que me ajudou muito foi ter amigos nesse processo que também têm a vida fitness ativa. Então eu tenho amigas que me mandavam receitinha, que me chamavam para correr no parque, então me ajudavam nesse sentido e eu comecei a postar essas coisas também para apoiar as pessoas. E hoje o que mais vale para mim é alguém falar: comecei a dieta porque você tá postando, me inscrevi na academia, comecei a correr, que prova que você vai pra gente participar junto. Então isso me deixa bem animado e me ajudou a inspirar as pessoas. Tanto que eu tô fazendo faculdade de educação física como um plano secundário, hoje eu tenho minha empresa, tenho meus negócios, mas que no futuro eu quero ajudar as pessoas tecnicamente mesmo, não só ali no inspiracional, né? A gente tá batendo esse papo aqui sobre alimentação, atividade física, essa mudança de hábito, mas vale lembrar que o Anderson Pudim também é profissional. Como que você começou a administrar isso tudo na tua rotina quando você pensa que você tem outros compromissos além desse? Esse talvez seja o maior desafio de todo mundo, porque realmente todo mundo tem uma rotina cansativa de trabalho, e nesse meio de processo eu abri uma empresa, então, nossa, rolou muita coisa, eu mudei de cidade. É a agenda, é priorizar. Então, para mim, hoje não existe a possibilidade de eu não acordar às 5h30 da manhã, de 6h30 estar na academia, para que 9 horas eu já tenha feito meu treino. Isso é uma coisa também que me ajudou muito, é entender qual que horário funciona para mim. Para mim não funciona eu treinar à noite. Uhum. Se eu chegar a depender de treinar à noite, eu vou errar. Porque aí vai ter algum evento, ou então eu vou estar muito cansado, vai ter algum cliente que eu vou ficar até mais tarde. Então eu preciso fazer de manhã e eu sempre penso isso. Então eu vou fazer de manhã, programar dessa forma. Porque é uma prioridade. Porque é uma prioridade. Eu gosto muito de uma psicóloga amiga minha que ela fala assim: o que você fez, Pudim, foi colocar você na sua agenda. Uhum. Porque de fato, o que que eu posso fazer para mim é, como prioridade? É cuidar, né, do meu corpo, da minha mente, da minha alimentação. Então isso está na minha agenda. Sem brincadeira, o pessoal no escritório até brinca comigo. Tem aqui que você vai arrumar a mala da academia. Sim, tá lá o horário que eu tenho que a agendinha lá do celular vai lembrar que eu tenho que parar e ir lá arrumar minha mala da manhã da academia, senão na hora de acordar eu não vou conseguir ter tempo de ir treinar. Rapaz, se lembrando desse menino, vou ter que assistir eu esse podcast que tinha em casa pra continuar incentivado. E vale lembrar que eu acho que hoje você tem essa rotina que funciona tanto porque você testou muita coisa e muita coisa deu errado nesse Com período. certeza. Muita coisa. É igual eu falei, o fim de semana, já para mim o sábado já é terrível ter que treinar. Porque é o dia que eu quero descansar, que eu quero acordar um pouco mais tarde, que eu quero ficar mais com a minha família, às vezes que eu tenho que estudar alguma coisa do trabalho. Então, o sábado para mim já não funciona tanto. Eu até vejo, a maioria das pessoas que correm, correm no sábado, eu prefiro correr no domingo. Então, eu fui testando muitas coisas, os horários, eu deixava para treinar à noite, porque na minha cabeça fazia mais sentido treinar à noite, porque meus amigos treinavam à noite. Para mim não funcionou, era melhor eu acordar mais cedo. E aí eu precisei testar a hora de dormir, a hora de acordar, o tempo de deslocamento, qual academia funciona melhor. Eu precisei, quando eu voltei para Uberlândia,
escolher qual academia eu treinar. Eu fiz uma planilha para testar, tipo, o tempo, a distância, se a academia era boa, se eu ia me adaptar ou não. Acabou que eu fiquei na mesma rede que eu fazia em São Paulo, mas me ajudou muito a entender a dinâmica do meu dia a dia e testar. E aí coisas deram erradas. Eu me machuquei correndo nesse processo. Já errei muito na alimentação porque eu deixava as coisas para fazer na hora. Então tudo isso foi testando para que do meu jeito eu conseguisse adaptar a tudo. O que te motivou a continuar? Acho que ainda não cheguei fisicamente no que eu quero, esteticamente mesmo falando, ainda tem um processo grande aí, mas o principal é manter a minha saúde. Eu entendi, não só fazendo a faculdade, mas conversando com as pessoas, de que se eu parar, eu vou perder todo aquele benefício que eu tive de saúde ao longo do tempo. Então eu quero ter uma terceira idade que eu seja independente, que eu consiga fazer as minhas coisas, e para isso eu vou ter que manter uma massa muscular ativo. A corrida me motiva bastante, então eu fui progredindo os meus objetivos. Hoje eu quero correr uma meia maratona, então eu estou treinando para isso. Para isso eu tenho que me alimentar bem, tenho que continuar na musculação. Então esses objetivos também ao longo do tempo vão me ajudando. E a corrida é um esporte completamente individual. Claro que tem muita gente que faz em grupo ali, que tem aquele apoio que é importantíssimo, mas parece que é você e seu corpo ali, né? Ah, eu gosto de brincar assim, dia de domingo a gente corre com mais pessoas, eu tenho uns amigos que sempre vão, mas durante a semana eu gosto de falar assim, é eu e meus pensamentos e meia hora de treino aqui que seja. É bom porque você se supera a cada tempo, o treino pode ser mais difícil ou não, ajuda muito mais na saúde mental do que necessariamente no corpo, né? Porque é um desafio mesmo, você sempre precisa desafiando ali a não desistir, a continuar, a superar aquele cansaço, então a corrida tem esse aspecto também. O que você notou de maior diferença, assim, uma coisa que pra você era limitante há 3 anos atrás e hoje tá na tua rotina? Acho que dormir. Eu durmo tão bem hoje, eu consigo chegar na hora de deitar, dormir ali em poucos minutos, acordar pouco à noite, porque o corpo tá precisando daquele descanso, então dormir bem me faz tão bem. E energia mesmo, disposição. Eu chegava 4 horas da tarde no trabalho, se tivesse uma reunião que eu precisasse me impor, falar um pouco mais, eu já chegava com energia baixa. Hoje eu tô com energia ativa durante o dia todo. Então isso me ajuda muito no meu trabalho, ajuda muito na vida como um todo. E um pouco de confiança também. Eu trabalho com vendas, então é preciso estar confiante ali para transparecer a informação da maneira correta. E no dia a dia, com a vida também. Eu fiquei muito mais confiante, muito mais feliz, e isso transfere, né? As pessoas percebem isso com facilidade. Então isso me ajudou muito. Você recebeu apoio psicológico durante esse processo? Porque eu imagino que seja um dos grandes desafios também, né? Eu sempre fiz terapia na minha vida, sempre passei por processos terapêuticos. Mas sim, durante o processo foi uma pauta muito importante na terapia, exatamente entender o processo. O maior desafio é você ir treinar 3 semanas, comer certinho 3 semanas e ver que o resultado daquelas 3 semanas foi muito pequeno. Então você precisa olhar o longo prazo, ter essa paciência. E hoje, no mundo que a gente é tão ansioso, né? Você quer o resultado ali de uma vez, entender isso foi importante ter um apoio terapêutico ali, do psicólogo e tudo. E você sente esse resultado real todos os dias quando você dorme bem, mas eu imagino que a longo prazo também esse resultado é importantíssimo, né? Como você falou, viver essa terceira idade ativamente, imagino que você vai ser um grande corredor ainda na terceira idade, igual aqui em Uberlândia, onde nós estamos gravando o Bitar Podcast, existe um parque e por lá eu vejo cada exemplo bacana, assim, né? Pessoas que se dedicam na corrida. Tem um maratonista que já completou mais de 40 maratonas aqui de Uberlândia que você olha pra pessoa e você fala, é uma inspiração, né? É uma referência. Imagino que você tenha muito isso também. E você hoje é uma referência, você inspira outras pessoas. Já aconteceu de gente que você não conhece trocar uma ideia contigo no Instagram? Já aconteceu algumas vezes. Hoje, por conta do meu trabalho, meu Instagram tem impulsionamentos. E aí é pro meu trabalho, né? E as pessoas às vezes começam a me seguir e mandam: Nossa, moço, eu vi aqui, eu me cadastrei para uma campanha sua aí, mas vi aqui que você vai na academia, isso me motivou. Na própria academia, às vezes a gente marca lá o arroba da academia, as pessoas me pararam: Nossa, eu vi, isso me fez treinar, isso me fez seguir aqui. Uhum. Então, tem algumas pessoas assim que vieram do meu Instagram lá porque e eu não conhecia porque viram eu postando as coisas. É um gás a mais, né? Nossa, é demais. Esses tempos um amigo distante, fazia tempo que eu não conversava, ele mandou: Cara, eu fui na nutricionista que você marcou, que fez seu plano alimentar e tô seguindo certinho, já perdi 3 quilos, queria te agradecer. Eu falei: Nossa, que... Tipo assim, ele nem me contou nada, depois que ele já tinha feito um pouco do processo, ele veio me contar e isso é muito gratificante. A tua história já é uma inspiração, mas agora uma dica pra galera que tá acompanhando, aquele momento que bate aquele desânimo, que você foi 3 vezes na semana na academia e chega na quinta-feira e você fala, acho que hoje não vou, tô cansado. Qual que é a mentalidade que a gente tem nessa hora?
Eu brinco assim, é a mentalidade de ser adulto mesmo. A gente não tem que pagar a conta mesmo quando a gente não quer, a gente não tem que trabalhar todos os dias, a gente não tem que comer todos os dias. É a mesma coisa. Então, eu sempre penso isso, se eu não for, eu vou me arrepender mais. Porque depois eu vou ficar assim, nossa, eu podia ter ido, eu tinha tempo, deu certo, eu organizei e não fui por puro desânimo. Então eu tenho uma dica comigo que é assim, eu só posso desistir de ir na academia dentro da academia. Na hora que eu pisar lá, eu faço. Se eu não quiser treinar de jeito nenhum naquele dia, se eu estiver lá dentro, eu posso ir embora. Já aconteceu? Já, não, de ir embora não, mas Não? já aconteceu de falar assim, agora eu já tô aqui, eu não queria de jeito nenhum e vou treinar. Já aconteceu de correr, às vezes eu fui pra correr, aí eu falei, nossa, eu já tava no parque pra correr, e aí pensei, não, não quero. Aí eu fiz uma caminhadinha, fiquei ali 20, 30 minutos, acabou que eu fiz uma atividade física, mas eu tenho isso comigo, eu só posso desistir de treinar quando eu estiver na academia ou no parque, porque aí eu consigo. Porque aí você não vai desistir mais, o mais difícil é chegar lá. E uma coisa que a gente vê muito blogueiro, fitness postando, e eu falo também muito isso, você nunca vai arrepender de ter ido. Depois que acaba, você fala assim, nossa, ó, treinei, fiz a minha parte aqui, a endorfina que vem também, você fica feliz, cara, que você nunca arrepende de ter ido. Então, só desiste lá na hora, porque é mais fácil se manter constante assim. E é legal sentir essa endorfina, né? Minha mãe é nutricionista, viu, Pudim? Uhum. E ela tem uma receita muito prática nesse sentido também. Todo dia de manhã, ela toma um shotzinho que vai um monte de ingrediente ali, inclusive até vinagre. Eu falo, mãe, mas isso é muito ruim. Ela fala assim, é ruim, mas tem que ser ruim, porque ela toma aquilo de manhã, se à tarde dá vontade de comer uma coxinha, ela fala, não posso, porque de manhã, todo dia de manhã eu tenho que tomar aquele negócio ruim, então faz parte dessa mentalidade. É a mesma coisa, você ir lá na academia, chegou lá no local e já fala, vamos encarar, E o né? exercício ajuda a manter a alimentação, porque aí você pensa exatamente isso. Nossa, eu treinei 5 vezes na semana e agora eu vou ferrar com a dieta aqui, com a alimentação. Não, eu tô treinando, tô Continuar. me insistindo nisso, então eu vou seguir firme aqui, vou comer o que tá pronto aqui, que é a minha dieta E mesmo. tentação não falta, né? Nossa, não falta. Como que você lida com isso? Eu brinco assim, hoje eu coloco no Instagram assim, mente blindada. Eu posto, participo de muito evento, então sempre tem um cofre, alguma Aham. coisa assim. Mas o principal é de estar com a organização. Então, se eu chegar à tarde e já tiver feito meu lanche, eu não vou sentir vontade de comer. Se eu Uhum. comer é pura gula. Então eu já fico pensando nisso, ó. Eu já comi, já tá certo, não tô com fome. Mas também não se culpar muito se acontecer de errar uma vez, porque vai errar. Uhum. Não é um alimento, um dia que você comeu errado que vai te fazer ganhar todo o peso de volta. Então, se errar também, se acontecer, Se permitir, né? tranquilo, Aproveitar um pouco. amanhã é um novo dia, começa de novo o processo e tem que se permitir. Então, eu tenho, dentro da minha programação de alimentação, dias que eu posso fazer refeições livres, almoçar com um amigo. O meu sábado à noite é sagrado, assim, eu vou comer alguma coisa muito gostosa, um hambúrguer, uma pizza, até porque me ajuda a correr no outro dia. Dá Então aquele existe o dia do lixo aí, que a galera não fala. o dia, existe Uma uma refeição. refeição. Isso também ajuda muito no fim de semana. Se você vai errar, você já sabe que tem um aniversário, que tem uma festa, come o resto do dia certinho, Uhum. porque aí você vai ter só aquela refeição, assim, o pessoal faz normalmente, já que eu vou errar hoje, eu vou errar tudo. Aí isso vai atrapalhando o processo. Então eu também tenho essa mentalidade. Se eu vou ter no sábado a refeição livre, o resto do sábado eu vou fazer ele E corretinho. vamos falar a verdade, tem muita coisa saudável que também é muito gostoso, né? Isso foi outra coisa, aprender a gostar de comer coisas saudáveis. Igual, meu nutricionista sempre falava assim: arroz e feijão é tão gostoso e é tão saudável, faz parte da sua dieta, a gente pode até aumentar aí, dependendo do período que você tá. Então, aprender a gostar das comidas boas, aprender a cozinhar foi importante, porque você toma gosto, né? Você vai ali fazendo a comida, você vai errando e acertando até acertar a mão. Então, gostar das coisas fitness também é importante. E hoje o mercado cresceu tanto, tem tanta coisa boa que é fitness. Fácil acesso. Pode estar na dieta, que você consegue ver no mercado ali e não é tão caro, você consegue organizar dentro da sua refeição. O Pudim não trouxe nem o pudim, nada que ele faz em casa. Vamos ter que marcar uma nova conversa aí, Vamos pra marcar gente experimentar isso aí. pra eu aprender a fazer um pudim até lá. Ó, a gente agradece demais sua participação aqui no Bitar Podcast hoje, complementando essa conversa sobre hábitos saudáveis. Nós temos outros conteúdos sobre esse mesmo tema também no nosso canal e nas principais plataformas de áudio. Vou pedir pra você reforçar teu Instagram pra galera já acompanhar como forma de incentivo. Tenho certeza que tem muita gente aí que quer seguir essa linha. Boa, é o Anderson com W, né? Que meu pai inventou isso aí. Então, @anderson.pudim, que aí já tem a referência do pudim. Lá tem os destaques, lá eu posto quase todo dia dos treinos. Então pode me seguir lá, me chamar lá que a gente consegue inspirar pelo menos. Ainda não consigo ajudar profissionalmente, Uhum. mas consigo dar essa parte de inspiração. Ainda, né? Porque logo mais vem a formação em É, educação física. vamos terminar essa Vai parte. conciliar mais uma área aí nessa rotina. A ideia
é aprender e poder ajudar lá na frente as pessoas. Legal demais. E vai contando as novidades pra gente. Volta aqui no Bitar Podcast, mas volta com um prato de comida pelo menos pra gente, Vou combinado? trazer uma receita fitness. Prazerzaço então em receber você. Obrigado. A gente volta a conversar então no próximo episódio. Falou, galera!